Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Muito bem, estamos começando mais um programa Sala de Opinião, temporada 2021, sempre agradecendo pela sua audiência aqui no nosso programa. É muito bom ter você aqui conosco sempre e hoje a gente traz mais um assunto para ser debatido aqui, mas antes de mais nada, antes que eu me esqueça, quero mandar um abraço especial para o apresentador deste programa, doutor Aparício Carvalho, no qual eu venho substituindo esses dias, que está sempre com a gente, assistindo, está afastado, se cuidando desse momento de pandemia, mas está sempre assistindo o programa Sala de Opinião. Então, um grande abraço ao doutor Aparício, que em breve estará aqui conosco novamente. Hoje a gente traz mais um assunto muito legal para ser debatido aqui no nosso programa. A gente vai falar de direito desportivo. E o nosso convidado de hoje é o advogado Leonardo Antunes, advogado especialista em direito desportivo. Leonardo, prazer estar recebendo você aqui hoje. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje no nosso programa. O prazer é todo meu. Eu queria agradecer o convite
e mandar um grande abraço a todos os telespectadores desse programa, que eu tenho acompanhado e tenho visto que é de muita valia a informação que vocês passam aqui, para todas as pessoas que vêm acompanhando. Realmente é muito legal, as pessoas mandam sugestões de reportagem, mandam perguntas, e assim, como o nosso programa ele é em rede estadual, a gente felizmente tem uma audiência muito grande, a gente agradece a audiência do Cone Sul do estado de Vilhena, Ouro Preto, Ji-Paraná, Ariquemes, enfim, uma galera aí, só na Rede TV a gente tem aí mais de 1 milhão de espectadores por dia. Também a gente aparece em um canal lá em Vilhena, no SBT de Vilhena, então realmente a gente tem uma audiência muito boa aqui e lógico, a gente deve isso a você, querido telespectador, que está aí do outro lado sempre com a gente aqui. Leonardo, mas olha, apresentei você como especialista em direito desportivo. Talvez quem está em casa está se perguntando, mas o que é isso? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é direito desportivo. É bem interessante, né? É porque muito às vezes interessante. as pessoas ficam com dúvida de saber, né, o que é e como é o ramo do direito para atuar no desporto. O direito desportivo, na minha vida, foi uma paixão, né? Eu sou formado desde 2003 ou 2004, né? Me formei na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Aí, né? E quando foi em 2006 ou 2007, eu percebi que nesse ano já estava começando a ter uma mudança no perfil da advocacia. Os escritórios da minha cidade, lá do Rio de Janeiro, começavam a representar empresas de transmissão de jogos, federações desportivas, e eu queria me atualizar para estar perto ali e entender um pouco melhor dessa inovação que naquela época estava tendo. Então, na minha faculdade, eu não tinha essa matéria na grade da faculdade de Direito Desportivo, não tinha, então eu não cheguei a estudar isso. Mas eu achava interessante. E aí comecei a buscar mais informação e consegui na Universidade do Estado um curso de extensão na área de Direito do Entretenimento, que cuida sobre filmes, programas, rádio e esporte. Dentro desse curso que eu me especializei, tinha um módulo chamado Legislação Internacional da FIFA. Aí foi ali que eu me identifiquei, eu falei, ó, é aqui que eu quero. Era uma aula toda em inglês, porque naquela época o site da FIFA era só em inglês. Com o passar do tempo é que ela foi traduzindo para espanhol. Ainda mais naquela época, né? Espanhol, francês, até chegar no português. E aí melhorou. E dali eu fui para um cursinho de extensão, lá para 2007, 2008, e eu entrei no Tribunal de Justiça do Futebol naquela época, e lá eu comecei a colocar o conhecimento em prática, que é como se fosse um tribunal de justiça. Eu me tornei um juiz auditor para julgar as infrações disciplinares de atletas do Campeonato Carioca, né, que era no tribunal que eu participava. E aí eu fui descobrindo que existia uma legislação específica para aquilo, fui estudando, me aprofundando e avançando nessa área. Então hoje eu sou especialista nessa parte contratual, parte de disciplina. Então é uma matéria muito interessante que não se vê de forma comum na faculdade. Pois é, Leonardo, justamente sobre isso que eu ia te falar, não se vê muitos profissionais se especializando nessa área, pelo menos aqui na nossa região. Quando você estava lá se formando, que você se deparou com essa situação, o que te levou a fazer isso? Você falou, não, acho que é um caminho onde tem poucos profissionais, eu posso me dar bem, ou o esporte também sempre atraiu a sua atenção, é algo que você sempre gostou? Sempre me atraiu, né? Na minha profissão, existem os ramos comuns do direito, que todo mundo conhece, é o direito de família, penal, o direito penal, trabalhista, e existem outros ramos, que também são ramos do direito, que eu entendo que sejam cadeiras acessórias. Não tem uma importância de grade curricular, porém tem um diferencial no mercado. Então eu costumo falar até para os meus alunos, que eu comecei a dar aula em 2008, 2009. E eu sempre falei para os meus alunos, aqui na faculdade, vocês não aprendem a empreender. Vocês aprendem só a aplicar o direito, que é a matéria comum que vocês aprendem na faculdade. Então, vai sair preparado para atuar em qualquer área do direito, comum. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você encontra o direito agrário, que geralmente não tem na faculdade,
o direito aeronáutico, o direito do minério, o direito desportivo. Então nós estamos falando de várias áreas que são independentes e que podem ser utilizadas pelo profissional como se fosse um nicho profissional para se ganhar dinheiro e se realizar profissionalmente também. A parte do direito esportivo, eu me vi nessa situação. Falei, eu quero trabalhar com esporte. Então eu preciso me aprimorar nessa área. E aí comecei a buscar livros que eram poucos na época, hoje nós temos muitos. A informação está mais fácil um pouco hoje, No Rio de Janeiro tem muito profissional atuando nessa área. E aqui nessa região, no estado de Rondônia, eu não encontrei nenhum profissional que atuasse diretamente com isso, especificamente com isso, com uma bagagem de conhecimento prático. Existem advogados que gostam, que querem atuar, mas em compensação encontram um mercado fechado. Mas o mercado é fechado, falando de futebol, que a gente tem que falar de futebol, né? Essa parte de desportivo eu consigo atuar em qualquer modalidade desportiva, não só o futebol. Mas o futebol, que é o esporte mais polêmico, mais falado, é um esporte coletivo, vamos dizer que seja a paixão nacional, a pessoa já associa o direito desportivo ao futebol. Então é importante ter um profissional do direito dentro de um clube de futebol, porque ele vem com a bagagem toda da universidade, direito civil, contratos, direito do trabalho, a relação trabalhista entre o atleta e o clube. Então ele leva essa bagagem para dentro do clube de futebol. E o conhecimento específico do direito desportivo, que, por exemplo, é a Lei Pelé, que, por exemplo, é o regulamento da competição, que, por exemplo, é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É a forma do modus operandi dentro daquela área de desporto. Como é que funciona aquilo ali? O horário de entrada da equipe, a gestão de deslocamento daquela equipe, a alimentação que esse atleta tem que ter com tantas horas de antecedência para poder não dar um problema de saúde na hora do treinamento ou da competição. Então, existe todo um planejamento estratégico que o advogado tem que ter a visão e entender para poder acompanhar o trabalho dos profissionais daquelas áreas. E aí isso não gerar um prejuízo financeiro para o clube, no caso de entrar 5 minutos atrasado no campo de jogo. Às vezes pode ser penalizado por isso. O torcedor não sabe, mas pode gerar um processo administrativo no TJD do futebol, que pode gerar multa. Inscrever um jogador após a data limite que é estipulada pela federação. A gente já teve vários exemplos aí no Campeonato Brasileiro de jogador inscrito incorretamente, não podia, tinha que estar suspenso. O time foi lá, perdeu ponto, enfim, perdeu vaga na Série A. A gente teve muito exemplo. É o famoso tapetão. É o tapetão, que aí falaram, o Fluminense ficou na Série A por causa do tapetão. O advogado do Fluminense entende Portuguesa, muito, na época, né? Entende muito de direito desportivo. Atual presidente do Fluminense, ele sabe muito e atuava nisso direto. Então ele entende. Isso não é o tapetão, né? Falando juridicamente, é o conhecimento do direito desportivo. Ele sabe onde ele vai atuar, uma medida cautelar, que tem que se entrar na justiça desportiva, porque é o órgão competente para atuar ali. Então ele tem que ter essa visão. Por isso que é importante, quem gosta de esporte, conhecer essa área de direito esportivo. E é bom também o profissional de educação física conhecer um pouco. Se não quiser se aprofundar, mas pelo menos saber o básico, né, Leonardo? Entender o básico ali, para poder saber como ele vai preparar o atleta dele, saber até onde ele pode ir. É ótimo, bem interessante. Leonardo, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião aqui nesse bate-papo muito bom. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação.
É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre direito desportivo, estamos falando as áreas que o advogado, por exemplo, pode atuar dentro do esporte. Eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa o advogado especialista em direito desportivo, Leonardo Antunes. Leonardo, a gente já deu uma boa pincelada aí em relação à questão do profissional, como que ele atua principalmente no futebol. E um detalhe interessante que a gente conversou no primeiro bloco é em relação à questão da disciplina do direito desportivo. Que quando você começou, essa disciplina não estava na grade curricular da faculdade. E hoje isso é uma realidade ainda. A maioria das faculdades não tem essa disciplina na sua grade curricular. E é uma coisa a se pensar, né? Sim, é muito importante, na minha opinião. Eu sou docente na área, eu acho muito importante ter essa cadeira aberta, inclusive, para outras carreiras, como, por exemplo, o marketing, a administração de empresas, a educação física e, principalmente, o direito, porque trata-se de legislação, né? Por exemplo, hoje nós temos a figura do gerente de futebol, virou moda, né? De algum tempo para cá, o gerente de futebol. O gerente de futebol geralmente é um administrador de empresas. E é um detalhe interessante, o gerente de futebol era uma profissão que até então não existia. Não existia. Então, nesses clubes grandes, Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, existe uma figura lá que é o gerente de futebol. E para ele ser um profissional que tem uma visão boa de administração, ele tem que ser formado em administração de empresas.
fazer uma ênfase em gestão de futebol e ter um conhecimento de legislação esportiva. Então, o direito desportivo é importante para esse profissional, que ele tem que saber. Ele vai contratar um jogador fora da época ou vai contratar dentro da época de transação? Né? Pode ser uma transação internacional ou uma transação nacional. Que a gente entra naquela da janela Exatamente. de transferência, né? Vamos entrar na janela de transferência, então qual é o melhor momento? Aí ele vai dar o start, sinaliza para a diretoria, preciso do jogador tal para chegar aqui tal data. Ele já sabe aquele momento. Ele já sabe que ele pode fazer o contrato. Já tem a noção um pouco de direito do trabalho. Tem um pouco da noção de direito civil. Porque a parte de direito civil também se vê na faculdade de administração. E ele sabe o rendimento da equipe dele, quanto aquele jogador vai render durante uma competição. Ele é o gestor de futebol. Ele tem que saber um pouco de direito desportivo também. Então é uma matéria de suma importância para o esporte, né? Para o desporto como um todo. E uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar. As federações aqui de outras modalidades, elas vêm evoluindo ao longo do tempo. Eu hoje sou advogado da Federação Rondoniense de Xadrez. Pô, que legal. Qual foi a proposta que eu fiz para o presidente, que é o Walter Amélio? Vamos readequar o estatuto dentro do que a Lei Pelé, que não é aplicada só no futebol, as pessoas se enganam falando que é. É porque começou lá, acha que é só lá, né? E não é. E tem o nome do Pelé por ser futebol, mas ela tem que ser aplicada nas outras modalidades. Então vamos readequar esse estatuto para poder trazer uma atualidade melhor sobre a legislação e vamos criar o Tribunal de Justiça Desportiva do Xadrez. Poxa, que legal. É o que nós estamos fazendo. É o planejamento. É o planejamento. Recente agora foi criada a Federação Rondoniense de Futebol de Mesa, que é o popular futebol de botão. Existe uma confederação no Rio de Janeiro e os estados estão criando as federações. Dentro do estatuto nós estamos prevendo o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Mesa. Por quê? Para dar uma segurança jurídica melhor à prática daquela modalidade. Aí eu trago esse conhecimento dos cursos que eu já fiz, dos tribunais que eu já atuei, que não foi só do futebol. Já atuei no Tribunal da Confederação Brasileira de Motociclismo, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, até do esqui. Mas tem que ter o Tribunal de Justiça Desportiva. Porque no momento da competição existe uma regra. Se essa regra for violada, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça Desportiva. Se um atleta, por exemplo, num esporte individual, não cumprir a determinação de determinado uniforme, ele vai violar uma regra, ele vai responder um processo administrativo. Se ele se inscrever após a data limite, ele responde. Se ele difamar ou caluniar ou manchar a imagem da federação ou do presidente da federação, ele vai ter que responder um procedimento administrativo. Hoje eu acredito que, Leonardo, nenhuma prática esportiva hoje ela não precisa do profissional de direito. Eu acho que toda prática esportiva, toda federação, como você bem disse, mas toda prática esportiva precisa do profissional de direito. Quer dizer, é uma área muito ampla para o profissional atuar. Falando de mercado, é uma área excelente. Excelente. Mercado. Como é que você vê esse mercado aqui na nossa região? Porque você veio do Rio de Janeiro, rodou em alguns países, mas e aqui você acha que é um local ainda que tem para crescer muito nessa área ainda? Muito promissor. É um mercado maravilhoso. Maravilhoso. E nós estávamos conversando antes do programa. Eu tenho o objetivo de criar e-books para poder falar sobre essa matéria específica de direito desportivo. Não será algo engessado, será algo mais prático e didático para trazer toda aquela experiência que eu tenho já praticamente de 15 anos no esporte e colocar para quem tiver interesse de entrar no mercado, falar, não, é uma área boa e eu vou oferecer meu serviço para uma federação de esporte individual. Então o cara vai ter toda a didática para poder atuar para aquela federação específica ali. Então é um mercado muito amplo. As federações possuem advogados. A Federação de Futebol de Rondônia possui o advogado. Tem que ter essa figura do advogado. Ele que vai reger toda a Ele que vai controlar toda a movimentação. Ele é um cara que entende daquilo ali. Né? Agora, se ele tiver uma visão na área da legislação esportiva
bem específica vai ser melhor ainda. E ele entende. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo. Então ele atua especificamente em federação. É importante ter. Agora, é importante cada clube ter o seu. Para poder justamente coordenar e gerenciar aquelas contratações. Eu participei de um programa de internet onde me foi passada uma questão. Um determinado clube contratou um jogador, quer dizer, recebeu um jogador de empréstimo, disputou a temporada de 2020. Aí ele voltou para a cidade de origem dele. Como ele fez um bom trabalho na temporada de 2020, o presidente desse determinado clube contratou o jogador, mandou o dinheiro da passagem, telefonou para ele, tem uma vaga para você aqui, quer jogar temporada de 2021? Quero, então vem. Ele veio. Ficou praticamente um mês no alojamento, treinando. Um outro clube já tinha visto esse jogador atuar em 2020, chamou o jogador, olha, eu tenho uma proposta para você aqui. Você quer vir para cá? Quero. Então vem. Saiu do clube A e foi para o clube B. Assinou o contrato e vai jogar a temporada de 2021 no clube B. Onde está a falha aí? Olha, o clube A tinha que ter um profissional do direito, especialista na legislação esportiva. Aí é que eu falo de mercado, não estou falando de dinheiro, de rentabilidade, estou falando de mercado. Existe espaço no mercado. O presidente do clube A deveria ter um profissional nessa área de legislação esportiva que falasse, olha, não, você não pode convidar o jogador para vir para cá. Você tem que alinhar uma proposta de negócio com um contrato. Quando ele chegar aqui, chegou de avião, buscou o jogador, levou para a sala, assina o contrato aqui. Imediatamente. Vai para o seu alojamento e vamos começar o trabalho. É o procedimento certo, jurídico, desportivo, porque vai reger todas as cláusulas da Lei Pelé dentro daquele contrato. Está feito o negócio ali. O clube B poderia chegar e oferecer a proposta para o atleta, mas o atleta não poderia sair, porque ele está com o contrato amarrado, com multa rescisória, registrado. Essa que é a dinâmica que nós aqui no Estado precisamos ter. Precisa adotar, né, o Leonardo? Exato. Precisa fazer para poder começar a fomentar mais ainda o esporte. Isso eu falo não só do esporte coletivo. Os esportes individuais, apesar de não serem profissionalizados, não ter salário, por exemplo, hoje a ginástica rítmica, a presidente, nós estávamos conversando também sobre a possibilidade de criar um tribunal de justiça da Federação da Ginástica de Rondônia. Bem interessante. Nós vamos fazer isso também. Não, é um esporte profissional. A menina não recebe um salário para poder, mas ela tem que ter um apoio da federação. O futebol já é diferente, existe um contrato profissional de trabalho, mas tem que ter um mecanismo jurídico para tutelar aquela prática, daquela prática desportiva porque qualquer de determinada modalidade. Que acontecer vai recorrer Exato. a ele. Muito bem. Leonardo, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.
distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião, lógico, sempre agradecendo pela sua audiência. Hoje a gente está falando sobre direito desportivo. Estou recebendo hoje aqui dos nossos estúdios Leonardo Antunes, advogado especialista em direito desportivo. Leonardo, depois dessa boa pincelada no direito desportivo aí, várias áreas que esse profissional pode atuar, futebol, enfim, infinitas possibilidades, vamos falar um pouquinho de internet agora, porque essa é outro ponto que nesse momento é tendência, que está todo mundo aí de olho, é algo que cresce e é um lugar também onde esse profissional atua muito. Você, inclusive, está fazendo uma especialização em marketing digital, né? Sim, é bem interessante, né? O momento que a gente vive hoje, momento de pandemia, estamos perdendo muitos amigos queridos, né? Infelizmente. Eu tenho recebido muita notícia ruim e ficamos receosos em casa. Mesmo não saindo de casa, nós ficamos receosos. Então, existe a questão do decreto de governo, que o comércio fecha e o cidadão acaba ficando, se sentindo mais perdido ainda, porque não tem para onde ir. Eu conheço pessoas que ficaram com problemas psicológicos por ficar trancado em casa. Aconteceu muito. Então, assim, a minha profissão, eu perdi muitos clientes, né, em termos de contato, porque no direito eu vejo muita necessidade de ter contato. Eu via muita necessidade de ter contato. Sentar no escritório, numa sala de reunião, mostrar para o cliente que assina aqui o documento, vamos conversar sobre o seu caso. Hoje tudo mudou. Então eu passei a estudar marketing digital, como nós estávamos conversando, para poder melhorar um pouco a minha atuação, e eu tenho visto resultado. Hoje, por exemplo, eu atendi por telefone. Ontem à noite eu atendi uma cliente de Santa Catarina por videoconferência. O documento que ela me mandou assinado já veio em PDF e eu tenho o token para poder fazer assinatura digital. As aulas que eu dava de direito desportivo no Rio de Janeiro, eu já estou atualizando o material para a legislação atual, para transformar tudo em e-book e deixar numa plataforma digital. E vou gravar as aulas para poder botar na plataforma digital também. Então, tudo isso está interligado com o meu site. Então, hoje eu tenho um site. Qual que é o site? leonardoantunesadvocacia.com.br. Esse site, o cliente que está, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul,
Ele clica, ele já tem um chat, ele conversa diretamente comigo, ele tem a opção de baixar um aplicativo que fala diretamente comigo. E tem o WhatsApp também, o cara pode falar pelo WhatsApp comigo direto, online, e fazer chamada de vídeo. Então eu tenho alguns clientes que eu atendo fora do estado. E nós estávamos conversando também sobre a importância de transformar a nossa carreira em digital, né? Então hoje você vê que esse programa, nós estamos aqui conversando, o nosso amigo aqui está gravando, vai ser transmitido não só para Porto Velho, quanto para outros municípios do estado. Provavelmente vai subir numa plataforma de YouTube. Exatamente. Que vai alcançar as pessoas que moram fora do país, inclusive. Né? O japonês que quer ver o programa, o brasileiro que está no Japão que quer ver o programa, ele vai ver. Eu vou pegar o link e vou enviar para os meus amigos do Rio de Janeiro, eles vão ver. Então, essa é a relação que hoje em dia nós temos, e eu acho que isso se acentuou muito devido à pandemia. Antes da pandemia, nós já percebíamos isso, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, houve plataformas um pouco que já eram usadas. Já houve um pouco de afastamento familiar por conta disso, já começou a gerar debate em televisão sobre os meus filhos ficam muito na internet, não sentam na mesa para jantar, querem comer no quarto, né? Então agora a coisa piorou num sentido figurado, né? Exato. De afastamento de relação familiar, mas melhorou em questão de interação e informação. Hoje nós temos muita informação. Na palma da mão. Exato. Com o celular você resolve tudo. Então, o profissional hoje, o estudante, né, universitário que está acompanhando esse programa, já pode ligar a chave da cabeça e pensar, bom, se eu estou começando, estou no primeiro período da faculdade, qualquer carreira que seja, eu já vou adaptar minhas redes sociais e já falar um pouco da minha profissão, da minha carreira, para futuramente me inserir com mais facilidade no mercado de trabalho. E aí já existe o LinkedIn. Exato. Que é uma espécie de... é uma rede social... Muito parecido com o Facebook. Mas é uma rede social de empreendedores. É verdade. E lá no início, no primeiro bloco, nós falamos, né, sobre o estudante de direito que não pode ser só advogado, ele também tem que ser empreendedor. Lá atrás, na faculdade, eu falava isso para os meus alunos, olha, vocês vão sair daqui preparados para atuar em qualquer área do direito, mas vocês têm que aprender a gestão, a captação de cliente, o empreendedorismo tem que estar dentro do profissional liberal, né? Para poder captar cliente, para gerar conteúdo. E aí essa palavra gerar conteúdo já é muito forte hoje em dia, né? Vamos gerar conteúdo nas redes sociais. Então hoje em dia você vê vários Facebooks e Instagram com conteúdos na área de medicina, na área de engenharia, na área do direito. Então é bem interessante esse avanço de informação com a modernidade. Ô Leonardo, você acredita que essa tendência da questão, por exemplo, do atendimento remoto é algo, por exemplo, é algo que já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia? Com a pandemia, ficou ainda mais, a gente viu isso como uma necessidade. Foi a única forma dos atendimentos, por exemplo, para o advogado continuar acontecendo. Você acredita que isso é algo que mesmo depois que a pandemia passar, vai continuar sendo feito? Vai, tenho certeza absoluta. Né? Em 2016, 2015, lá no Rio de Janeiro tem uma rua chamada Rua da Carioca. Não sei se você conhece. Não. Quem estiver assistindo vai lembrar. A Rua da Carioca tinha muita loja de música, instrumento musical, muita loja de utensílios domésticos, cinemas antigos, cinema de rua, que não tem mais. Lá para 2017, o comércio começou a fechar, porque nós passamos por uma crise. Lá para 2018, os escritórios de advocacia já estavam saindo do centro da cidade para ir para os bairros. Então, os advogados que moram nos bairros começaram a trazer os escritórios do centro para os bairros. O tempo foi passando. Para 2019, o centro da cidade já começou a ficar mais deserto. Não tinha mais trânsito, como tinha lá para 2010, 2009. Começou a esvaziar o centro da cidade. Então, ao longo do tempo, eu comecei a perceber um movimento ao contrário, um esvaziamento dos grandes centros comerciais para os bairros.
E agora com a crise e a aceleração da informação, eu vejo que o atendimento remoto vai passar a ser um costume. Não só uma necessidade, né? Agora nós estamos na necessidade, mas as pessoas estão se adaptando. Hoje na minha casa eu tenho uma mesa de escritório com tripé, com iluminação, Pronto ali como já. se fosse um estúdio. E um baita de um computador para poder gerar os conteúdos. E funciona, dá certo. Eu falo com o meu cliente, ele fala comigo, manda o documento online, assina. Os processos judiciais são eletrônicos. E até as próprias audiências, né? Acontecem virtualmente. Exatamente. Aqui tem audiência que eu já fiz pelo WhatsApp e audiência que eu já fiz pelo Google Meet. Que é o mais Maravilhoso, usado. maravilhoso. Você economiza tempo, combustível, estacionamento. E é uma saída, por exemplo, você comentou anteriormente que estava atendendo um cliente de outro estado. É uma ferramenta para você continuar atendendo esse Ampliação de cliente. mercado. Pois é. Eu posso falar, eu tô com uma filial do escritório em Lisboa. Olha que legal. Um amigo meu que trabalhou comigo há 20 anos atrás, Daniel, viajou para Portugal, fez um mestrado, montou o escritório de advocacia dele em Portugal, trabalha com direito internacional, que é a questão da documentação de imigrantes, visto e etc., venda de imóvel e regularização de documentação para estrangeiro. Ele tem lá. E aí nós fizemos uma parceria. Ele abriu a filial no meu escritório aqui, no meu endereço comercial, e eu abri a minha lá, em Portugal. E nós Se não nos fosse pela falamos, internet, isso nunca seria possível. não aconteceria. Nos falamos por videoconferência, todo dia. Às vezes cliente me manda mensagem querendo saber sobre comprar algum imóvel em Portugal. Aí eu já encaminho para ele, ele faz o atendimento online. É maravilhoso, é sensacional. Quando vê o resultado, então, é Show de sensacional. Leonardo, só voltando um pouquinho agora para a questão do direito desportivo. No primeiro bloco você me falou que ainda aqui em Porto Velho, aqui na nossa região, estado de Rondônia, é uma área que dá para crescer muito e provavelmente vai crescer. Fica a dica aí para quem, por exemplo, você falou, está começando aí primeiro período de direito. Já está aí uma boa dica, né? Mas não existe a possibilidade, existe a certeza de crescer. O esporte aqui é muito avançado. Em todas as entrevistas que eu dei pela internet, de pessoas que me procuraram, que eu falei, às vezes fala da região norte de Rondônia, que não tem um futebol na Série A. Poxa, mas temos presidentes aqui de clubes antigos, Genos, Rondoniense, por exemplo, são profissionais que estão no mercado, não fecham o clube, todo ano disputam o campeonato estadual. Esse profissional sabe fazer o futebol. E tem uma federação antiga, que tem competição, tem campeonato, funciona o futebol. O que nós precisamos aqui é estruturar melhor, dar um alicerce melhor para essa parte de gestão. E aí é onde entra o acadêmico. Se o acadêmico de direito, por exemplo, tiver a oportunidade de fazer um estágio num clube de futebol que tenha um bom gestor, ele consegue contribuir com o conteúdo que ele aprende na faculdade, principalmente o conteúdo jurídico desportivo, que se a faculdade não tem a matéria específica na grade curricular, porque não é obrigatório, então ela não vai se interessar a colocar, ela é obrigatório colocar as matérias principais, mas aí tentar fomentar um debate, uma palestra, uma reunião entre diretórios acadêmicos, seria bem interessante. Isso eu não vejo uma possibilidade de evolução, não. Eu vejo uma realidade, um ponto de objetivo final que tenho certeza que vai melhorar. Muito bem. Leonardo, vamos fazer o nosso último intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião para o nosso último bloco. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação.
É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião para o nosso último bloco. Hoje a gente está tendo um bate-papo muito bom aqui com Leonardo Antunes, advogado, especialista em direito desportivo, que é o assunto que a gente está conversando hoje aqui no nosso programa. Leonardo, a gente falou de faculdade já, sobre a questão da importância dessa disciplina ser inserida na grade curricular. Outra coisa que é importante também que ser praticada dentro de uma faculdade, por exemplo, são rodas de palestras com esse tema, o direito desportivo. Eu acho que isso chama muita atenção dos acadêmicos e vai ajudar, sem dúvida nenhuma, na formação desse profissional, principalmente para quem quiser seguir nesse ramo do direito desportivo, né? Sim, é muito interessante. Eu já participei de vários. Lá no Rio de Janeiro tem uma universidade particular que em cada município tinha pelo menos umas 3 ou 4. Então, ela fazia um evento de intercamp. Então, os campos universitários se reuniam em determinado período do ano para a realização de um ciclo de palestras. E tinha direito desportivo dentro, né? E às vezes nós fazíamos um giro entre essa universidade e outros campos para falar. E nesse momento de pandemia seria interessante fazer o ciclo de palestra virtual. Falando de direito desportivo, seria interessante ter um presidente de um clube de futebol, o presidente de uma federação, qualquer modalidade que seja, para contar a necessidade deles, né? Por exemplo, um clube de futebol de Rondônia não tem uma condição financeira como o Corinthians,
mas ele tem que sobreviver de alguma maneira. Como esse presidente faz para sobreviver com esse clube? Ele falaria para o público como ele resolve essa questão, essa problemática. O presidente de uma federação, por exemplo, de um esporte individual, como a federação sobrevive? Como é que é a filiação de um atleta de xadrez? Como é a filiação de um atleta de tênis de mesa, por exemplo? De uma federação de futebol de mesa? Como é a organização de uma federação de uma modalidade individual? Então, o presidente de uma federação relata qual é a questão e a problemática dele. Aí entra um profissional de educação física, qual é a importância de um preparador físico num campo de futebol ou numa quadra de vôlei, numa quadra de basquete. Então, ele daria a contribuição. A administração de empresas, qual é a função de um administrador numa federação. Então, seria bem interessante para o estudante, né, para o acadêmico de qualquer área que se interesse por esporte, em assistir, participar, se tiver algum projeto, contribuir com o projeto, falar sobre o projeto, explicar qual é a finalidade do projeto, como pode inserir esse projeto em alguma modalidade desportiva. E aí, essa interação é importante para o esporte da cidade, do estado, né? Com toda certeza. E o legal é isso, é que nem você falou, pode ter vários profissionais de vários ramos contribuindo para esse conhecimento, como pode ter vários profissionais também aprendendo ali. É importante não só para o especialista do direito, para o advogado, mas, enfim, jornalista, pessoas que trabalham com esporte, educação física, enfim, todos os profissionais envolvidos nesse ramo do esporte. O debate de esporte é tão interessante, existem vários canais de internet, aqui no estado, então, nem se fala. O que tem de jornalista esportivo bom para comentar, não falo da qualidade de conhecimento do esporte, mas a transmissão do assunto para o público é bom, é interessante. Você ouvir um jornalista A que é contra o jornalista B e que os dois debatem sobre assuntos divergentes, porque a nossa cabeça vai abrindo para tirar uma conclusão ali. A gente forma a nossa opinião a partir daí, né? Exatamente, é muito bom. Então, um ciclo de palestra com um jornalista que fale sobre esporte, o cara que pode ser extremista e o outro conservador sobre esporte, debatendo ali na frente de um aluno de jornalismo, por exemplo, o acadêmico vai ficar ali com conteúdo riquíssimo de material para aplicar na sua carreira futuramente. E isso acontece aqui, a gente tem umas pérolas aí do esporte que trabalham em rádios, televisão, enfim, tem esses programas e o que o público gosta é justamente, Leonardo, quando tem o debate, porque aí o negócio pega fogo, porque aí cada um quer defender aquilo que acredita. E aí a gente forma a nossa opinião e ainda se delicia com o debate, com o parquinho pegando fogo ali entre eles. Então, é disso que o telespectador gosta, de ver o negócio ali, ver o debate entre os dois e conseguir formar a sua opinião em cima disso, né? E é maravilhoso. E esse programa é bom, porque ele dá essa oportunidade. Hoje eu estou aqui falando de direito desportivo, né? Na próxima semana eu não sei quem vai vir. E creio que seja um tema bastante interessante, porque é voltado para o público acadêmico, né? Universitário e os demais que se interessam pelo apresentador de grande renome que aqui está na minha frente. Obrigado. Então, Leonardo, e isso é assim, a gente está falando de direito desportivo, mas não é algo que alguém pode deixar para ver lá no último período, não. Quem está no primeiro período pode consultar seu site, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Meu WhatsApp, eu posso passar meu WhatsApp. Sim, qualquer acadêmico que tenha interesse em conhecer o direito desportivo pode me mandar um WhatsApp, o DDD 69 98154 4829. 69 98154 4829. E o Instagram? O Instagram é @AntunesAdvocacia.ro. Beleza. E aí pode estar aí tirando qualquer manda dúvida mensagem, em relação ao direito desportivo. Tem gente que me manda perguntas sobre contrato de jogador de futebol pelo Instagram, debate, me conta casos, eu vou respondendo. Eu faço alguns posts específicos sobre isso e a gente vai fomentando o debate ali. Futuramente a gente pode criar até um grupo no Facebook para poder fazer debate. Conhecimento na palma da mão de todo mundo, né, Sim. Leonardo? É bom, eu preciso às vezes de alguém para me ajudar.
né, a fazer alguma coisa, algum contrato ou explicar alguma coisa para algum cliente que eu às vezes não tenho como atender de imediato. Então, se tiver alguém comigo atuando ali, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento e vai expandindo no mercado. E a dica para quem está, por exemplo, está no direito e quer talvez... um outro detalhe interessante é o seguinte: tudo bem, a pessoa ela pode gostar de mexer com direito civil, mas nada inibe ela de conhecer um pouquinho de direito desportivo, né? É o que a gente conversou. Quando eu me formei lá, eu me especializei na área civil. Fiz pós-graduação, docência, na parte civil. E aí a parte civil, ela te dá vários ramos do direito. Família, a parte contratual. E aí eu me concentrei mais na parte de contratos e direito de família. Aí a gente vai pegando direito do consumidor, porque é mais simples, é uma matéria simples, né? Todo mundo compra um celular, cai, quebra, enfim. Você sabe como é que vai orientar o Código de Defesa do Consumidor. E eu precisava de uma matéria acessória. E aí eu escolhi direito desportivo. Alguns escolhem o direito bancário, alguns escolhem o direito aeronáutico, por exemplo. Então eu escolhi direito desportivo. Tem como, é possível ter uma área acessória e uma principal. Às vezes a acessória se torna principal. Pode acontecer, né? Leonardo, o nosso programa está quase acabando. Queria agradecer muito pela sua presença hoje aqui. Foi um bate-papo muito rico. Eu acho que trouxe informações, por exemplo, que eu não sabia. Para quem está em casa, também acredito que isso tenha acontecido. Direito desportivo, como a gente conversou, é uma área onde o profissional do direito pode atuar em qualquer parte do esporte. E eu tenho certeza que quem está em casa gostou desse bate-papo. Eu gostei. Te agradecer mais uma vez pela sua presença no nosso programa aqui hoje. Eu que te agradeço e agradeço a todo o público que está dedicando tempo para nos assistir e enriquecer ainda mais esse programa que é sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço a você novamente e agradeço a você também pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa Sala de Opinião. Lembrando que temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa, sempre trazendo um assunto relevante para ser debatido aqui. Se você quiser ver algum assunto, alguma reportagem, uma pergunta específica, manda aí no meu Instagram, @MicaelStor, que a gente vai ter o prazer de trazer esse assunto para ser debatido aqui no nosso programa Sala de Opinião. Um forte abraço e até o próximo programa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente.
Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.